Existem duas maneiras da gente encarar as situações, da gente tentar resolver as situações. Principalmente nesses tempos que a gente viveu de pandemia, eu sempre imaginava, diante de um dilema ou diante de um problema, de que maneira eu poderia resolver aquilo. Existia ideal, existia possível. Algumas vezes na vida, a gente deixa de fazer aquilo que tem a fazer porque a gente não consegue atingir o ideal e perde a oportunidade de fazer pelo menos o possível para aquele momento. Eu estou dizendo tudo isso porque o que aconteceu com São Paulo hoje foi justamente fazer o que era possível fazer. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco a respeito disso. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, compartilhando aí com os amigos, obviamente querendo saber de todos vocês como é que está aí o ânimo, como é que está a emoção, como é que está a expectativa e esperança para essas mudanças todas que ocorreram no São Paulo. Para quem não mudava absolutamente nada, a gente deu algum passo à frente. E na verdade nós vamos saber se foi o melhor passo a ser dado daqui a 3 ou 4 partidas de repente. O tiro é curto, a gente não tem muito tempo para poder esperar que a coisa mude, né? Que alguma coisa nova aconteça. E, portanto, a gente logo vai ficar sabendo se o que foi feito, o que foi decidido hoje, ele teve um aspecto positivo. Ou não, né? Quando eu falei do ideal e o possível, eu vejo muita gente falando, tem gente que inclusive falou para mim, Rony, tinha que trocar o presidente. Muita gente fala para mim, Rony, que tem que transformar o São Paulo em empresa. Rony, tem que acabar com os conselheiros do São Paulo e o sócio-torcedor tem que votar também. A gente escuta muita coisa e entende muita coisa de maneira extremamente positiva e correta. Eu acho que tudo é um processo. Agora, a gente tem que ter a habilidade de saber, e até por isso que eu tô conversando nesse sentido, a gente tem que ter a habilidade de saber o que é possível ser feito do ideal que a gente tem. Essa é a questão. O que é possível e prioritário acima de tudo. O São Paulo vive um momento extremamente caótico. Isso a gente tem compartilhado com vocês aí já há alguns anos, né? E nesses últimos tempos, inclusive de administração nova de Júlio Casares. E o que a gente quer passar e o que a gente quer tentar dizer com isso, sem querer ser dono da verdade, vocês me conhecem. Não é essa o meu objetivo. Trata-se apenas da minha opinião a respeito. A gente quer dizer o seguinte, o ideal seria afastar esses pés de rato, afastar esses fraldas cheias, que há tempos prejudicam e danificam o São Paulo, que usurpam da camisa do São Paulo Futebol Clube. E isso vocês me acompanham, vocês sabem que eu falo sempre. Isso era o ideal. E o possível? O possível é a cabeça do treinador na bandeja. Gente, o futebol funciona assim. Repito, a gente não vai conseguir reinventar o futebol agora, e eu nem quero que o São Paulo reinvente o futebol nesse momento, porque o São Paulo está a 13 partidas de resolver o seu futuro para 2022. Então não é hora de dar tempo para ninguém, e não é hora também, até porque não vão fazer isso, porque o futebol é assim, de dispensar o elenco inteiro, que não funciona. Se fosse ficar alguém ali, acho que ficar uns 4 ou 5, no máximo. Portanto, o que foi feito é o que é possível para o momento e não o que é o ideal. Mas o possível já é alguma coisa melhor do que não fazer nada. Eu que tenho acusado essa diretoria de omissão, além da incompetência. Mas exigia, inclusive hoje cedo, vocês devem ter visto um vídeo que eu postei, exigindo providência. Ontem no Tricossauros, exigindo providências. E está aí a providência. Repito, nós não vamos saber se ela foi errada ou foi certa, até daqui um tempo pela frente, para ver o que realmente a gente possa ter de resultados dessa tomada de decisão hoje. A tomada de decisão hoje, com a dispensa de Hernan Crespo, ela não elimina em nenhum momento tudo aquilo que a gente tem aqui engasgado com relação a esse elenco fralda cheia, covarde e safado que nós temos. Isso não elimina, isso continua existindo. Essa demissão de Hernan Crespo em nenhum momento tira o que nós temos até esse instante com relação a trabalho da incompetência e omissão da diretoria do São Paulo Futebol Clube, com relação a todos os assuntos. Tenho falado, cada enxadada uma minhoca no São Paulo, cada dia um show de horror.
Agora tem empresário do Orejuela falando, empresário do Benítez falando, é uma festa. Aguardem os próximos empresários. O São Paulo necessitava tomar uma medida, uma posição. Entre a ideal, que seria o afastamento de todo mundo, e o possível, que é a cabeça do técnico, a gente jogou no possível, porque o futebol joga no possível. É só ver o que os outros clubes fazem. Não sou eu que estou dizendo. Isso acontece no dia a dia. Hernan Crespo não era o principal responsável por tudo isso que está acontecendo, obviamente, né? A gente enxerga o futebol de uma maneira macro e jamais colocaria nas costas de Hernan Crespo todas as dores do mundo do Morumbi. Mas o Crespo tinha sua dose de responsabilidade. Várias vezes nós falamos aqui, Crespão, me ajuda a te ajudar, Crespão. Né? Crespão no 3-5-2, com 3 zagueiros, com 3 volantes contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Então, assim, o Crespo abusou do erro, abusou, talvez, da sua inexperiência como treinador, que isso daí era sabido por todos. Em vários momentos a gente citou isso, e o Crespo acabou não se ajudando de alguma maneira. Claro que teve lá essa questão com os jogadores, ele acabou não se ajudando a ter um trabalho melhor do que ele teve no São Paulo Futebol Clube como campeão paulista. 2 fatores foram fundamentais para a queda do Crespo. 2 fatores, para não ficar falando um monte, né? Tem vários, mas 2 foram fundamentais. Ele acreditar que o jogador é amigo, ele acreditar que ele pode confiar no jogador, ele acreditar que o jogador está do lado dele. Isso foi fatal para Hernan Crespo. Como é que a gente sabe disso? Quando termina o jogo, o time não vai bem e ele vem defender o jogador, ele vem passar pano no jogador. Ah, Rony, mas se ele falar mal do jogador é pior para ele. Eu não sei o que vai ser pior. Eu sei o que aconteceu com o Hernan Crespo. Né? Que na última partida contra o Santos, agradeceu a humildade e o sacrifício do Igor Gomes por ter jogado na ala direita. Então, assim, completamente fora da realidade, e os jogadores perceberam que nesse Hernan amigo, nesse Hernan parceiro, nesse Hernan camarada, eles poderiam sapatear na cabeça. Infelizmente, a gente sabe como é que funciona o mundo do futebol, e o Calef João Francisco, abre aspas, sempre falava: jogador de futebol, se você não almoça ele te janta. Fecha aspas. Isso sempre foi pro futebol e vai continuar sendo. Né? Alguém tem que fazer gestão e alguém tem que mandar ali dentro. Se Hernan Crespo tinha problema com jogadores, a obrigação de Hernan Crespo como treinador era chamar o diretor e falar: olha, eu quero afastar do Y, X, W, J e T. Eu quero afastado daqui, não quero mais treinando comigo. Se o diretor de futebol devolve para ele e fala: não pode ser assim, vamos conversar, não vai ser assim, eu estou pedindo a minha demissão e estou indo embora. Treinador de futebol tem que fazer isso, porque senão ele fica refém. Nós falamos várias vezes: Crespo, você vai morrer abraçado com esses caras. Você vai morrer abraçado com o Pablo, vai morrer abraçado com o Vitor Bueno, vai morrer abraçado com o Rojas, vai morrer abraçado com esse monte de pereba, com o Reinaldo, que tem no São Paulo. Monte de laranja podre que tem no São Paulo, e continua tendo. E o Crespo tentou dessa maneira e acabou golpeado pelas costas, lógico, né? Porque vai sobrar para o treinador. A segunda coisa, o segundo fator, é com relação, inclusive, declarado por Carlos Porte, do Opinião Tricolor, em que, de alguma maneira, estava se conversando da necessidade de utilizar alguns jogadores que o São Paulo precisaria vender, porque o São Paulo não tem dinheiro. Os moleques, principalmente, Lisiero, menos o Wellington, né? Mais o Nestor, o Sara, o Igor Gomes, tentar usar os moleques para ver se eles vão para a vitrine, e na vitrine o São Paulo consegue uma negociação. Tiro no pé, né? Porque cada vez que eles jogam, eles valem menos. Se por acaso isso existiu, Hernan Crespo errou de novo, porque ele, como treinador, ele tem a incumbência e a necessidade de trazer resultado. E ao fazer o jogo, possível e pretenso jogo com a diretoria, ele deu um tiro no pé dele, porque ele teve que fazer o papel do cara que vai ajudar a diretoria a vender jogador, só que ele sabe que a diretoria vai acertá-lo na primeira derrapada que ele der. Pois bem, Crespo foi errando nesse caminho, talvez pela inexperiência. Crespo foi deixando a responsabilidade do resultado, a responsabilidade da pontuação para atender jogador de futebol, para atender a diretoria, e esqueceu-se dele. Ao esquecer dele, automaticamente, ele mesmo se condenou
a chegar na situação que ele chegou, infelizmente, hoje. Ninguém tem satisfação nenhuma pela demissão de Crespo, apesar de eu já ter pedido a demissão do Crespo. Repito, o possível não é o ideal. O ideal não dá para fazer. No futebol, nesse momento, na realidade que vive o São Paulo, há 13 jogos de cair para uma Série B, com todas as dificuldades que tem o São Paulo, financeiras e tudo mais, sem gestão nenhuma, com o jogador fazendo o que bem entende, foi feito o que era possível. A tentativa de trazer um treinador novo e poder, de alguma maneira, mudar esse ambiente a favor do São Paulo Futebol Clube, não é a favor dos jogadores, não. A favor do São Paulo Futebol Clube. O escorpião mordeu o sapo, a fábula, né, que eu contei no Tricossauros aí agora há pouco. Né? O Crespo, o sapo, o escorpião, os jogadores morderam ele quando ele menos esperava. E a diretoria fez o papel de entregar e colocar a cabeça na bandeja. Foi isso que aconteceu com o Hernan Crespo. Colocaram para mim, mas o aproveitamento dele não é aproveitamento de treinador para ser mandado embora, 57% tal. Gente, Tele Santana teve 47% de aproveitamento no São Paulo. Eu vou me estender um pouquinho nesse vídeo, vocês me permitam, porque eu quero fazer um apanhado geral da saída de Crespo e da chegada de Ceni. Tele Santana teve 47% de aproveitamento do São Paulo, 10% a menos que Hernan Crespo. Sabe por quê? Porque a matemática ela não enxerga a qualidade do feito. A matemática ela é número, ela não enxerga a qualidade do feito. Né? Se for assim, o Crespo foi melhor do que Tele Santana no São Paulo. Vocês entenderam? E eu não estou fazendo comparação de Crespo com Tele, até porque não existe comparação. O que eu estou dizendo apenas é que a análise do número frio não traz a realidade do conteúdo desse número. E o Tele Santana teve 10% a menos de aproveitamento. Para a matemática, é melhor você ganhar de 9-1 do 4 de julho de Piripiri, no Morumbi, do que você virar uma partida contra o Barcelona numa final de Mundial em Tóquio. Né? Se você pôr na matemática 9-1 contra 2-1, o 9-1 vai ganhar mais. Placar elástico, tomou um gol só, né? Então assim, vai dar tudo melhor. Vocês entenderam? Então assim, não dá para enaltecer os 57% do Crespo. Nesses 57%, existiram coisas positivas. A final contra o Palmeiras, que o São Paulo empatou lá o primeiro jogo e ganhou a segunda partida, sensacional. A vitória sobre o Racing, lá na Libertadores, lá na Argentina. Né? Algumas partidas que o São Paulo teve um papel. Aquela vitória contra o Internacional, 2-0, por sinal, diferença de 2 gols no Brasileiro, desde julho que a gente não consegue fazer. Se de um lado a gente teve um ou outro momento que foi muito interessante, do outro lado nós tivemos momentos terríveis. Os empates com o Chapecoense, né? Empate com o Juventude, os 2 empates com o Cuiabá, uma derrota e um empate para o Santos, 5-1 para o Flamengo no Maracanã, não me importa o que aconteceu, 5-1 está registrado na história com o Flamengo no Maracanã, derrota para o Fortaleza 3-0 na Copa do Brasil lá em Fortaleza, derrota no Campeonato Brasileiro, enfim, um monte de resultado extremamente ruim de Hernan Crespo. As 10 partidas que a gente ficou há um tempo atrás sem ganhar, e agora, mais recentemente, os 5 empates consecutivos, completando 12 empates no campeonato que não nos levam a lugar nenhum. Insustentável a permanência de Hernan Crespo. É o ideal? Não é o ideal. É o possível? É o possível para o momento. É dessa maneira que eu tento enxergar essa situação. Sem prazer nenhum, sem alegria nenhuma. Falei para vocês, eu não estava mais com raiva não. Eu estava triste ultimamente, por força do que aconteceu. Muito bem, isso aqui é uma parte. Obrigado, Hernan Crespo. Você foi campeão paulista pelo São Paulo. O seu nome está registrado de alguma forma na história do São Paulo. E quem sabe um dia, você com mais experiência, tal, você possa voltar. A torcida teve como é que se diz, um convívio extremamente positivo com você e eu gostei demais. Sempre fui fã do seu futebol. Sempre admirei você como jogador, né? Como eu sou admirador do futebol argentino. E para mim, eu gostaria muito que você ficasse décadas no São Paulo. Só que chega um momento, infelizmente, o futebol, ou felizmente o futebol é dessa forma. Por que Rogério Ceni? Porque é da casa. O que a gente tem no mercado para o lugar de Hernan Crespo? Pouquíssima coisa. E por que Rogério Ceni? Porque é da casa, porque conhece a casa. É um cara que pode chegar hoje, ele conhece o Morumbi, o banheiro do Morumbi, onde tem tomada, onde não tem tomada. Ele dormiu na arquibancada. Ele é um nome de 1.200 partidas com a camisa do São Paulo. Ele é um nome de 100 e tantos gols vestindo a camisa do São Paulo. Ele é um nome de campeão mundial, ele é um nome de campeão brasileiro, ele é um nome de campeão paulista. Ele é um dos maiores, se não o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube.
Os números falam isso, e os números com qualidade. E por que Rogério Ceni? Por força de vários fatores. Poder trabalhar com o Muricy Ramalho, que já trabalharam juntos, ter o aval aí do presidente Casares, que já se conhecem há tanto tempo, certo? Então, assim, os jogadores vão engolir o Rogério Ceni. Nós não vamos saber isso agora. Nós não vamos saber. Eu quero crer que não vão engolir. E eu proporia ao Rogério Ceni o seguinte, um pacto com esses jogadores para tirar o São Paulo dessa situação e levar a Libertadores. Então, quase apostou na minha orelha, vamos gravar isso aí, depois vocês vão cobrar, que a gente chega na Libertadores agora, mas tudo bem, tem gente falando que a gente vai cair de vez. Cada um tem a sua opinião e a gente respeita. Eu tô apostando na minha orelha que o Rogério vai levar a gente para lá. E eu proporia um pacto, viu, Rogério? Com os jogadores. Tamo junto, vamos lá, vamos todo mundo, vamos botar uma pedra aqui no que passou, vamos em frente, vamos garantir as vitórias, vamos ganhar do Ceará, vamos ganhar do Corinthians, vamos em frente, o São Paulo precisa de vocês, blá, blá, blá. Chega no final do ano, cortar meio mundo do São Paulo. É o que esses caras merecem. É o que esses jogadores merecem. Entenderam? Então, assim, Rogério Ceni é trabalho, a gente sabe que é trabalho. O Rogério Ceni está treinando essa hora lá no Morumbi, coisa que o pessoal teria folga, né? Então, assim, o fim da brincadeira no São Paulo é o que a gente espera. Eu pedi um fator novo, e eis o fator novo. Fator novo possível. De repente não é o fator novo ideal, mas é o fator novo possível, para o momento. Confesso a vocês que depois de tanta tristeza que eu estava ultimamente, inclusive pelos resultados, inclusive pela apatia do time, inclusive pela apatia do treinador, eu agora recebi um ar de esperança e de expectativa ao ver o Rogério Ceni entrar dentro do Morumbi. Eu tenho uma ligação muito particular e especial com o Rogério. Vocês não vão me ver xingar o Rogério Ceni, vocês vão me ver criticar o Rogério Ceni se ele não for bem como treinador. Mas todo o lastro que o Rogério tem está amparado também pelos meus votos de que ele seja feliz e tenha sucesso. Porque ele tendo sucesso, o São Paulo tem sucesso junto com ele. E é isso que a gente precisa, e é isso que a instituição, acima de tudo, e a coletividade necessitam. Se eu apoiei o Aguirre, se eu apoiei o Cuca, se eu apoiei o Diniz, se eu apoiei o Crespo, eu não vou apoiar Rogério Ceni? Vocês estão de brincadeira comigo. Para mim, Rogério Ceni não precisa dar desculpa nenhuma, não precisa pedir desculpa nenhuma, muito pelo contrário. Rogério Ceni tem um nome guardado aqui no meu coração, de dedicação, de conquista, de glória, de incentivo, de luta, de treinamento, de trabalho, de tudo que foi bom no São Paulo Futebol Clube. Ele errou? Sim, algumas vezes ele errou. Mas quem é que não erra? Não é verdade? Na nossa vida e nos nossos tempos, principalmente que a gente vive. Felicidade, Mito. Felicidade, São Paulo Futebol Clube. Elenco Pé de Rato, estamos de olho em vocês e vamos continuar na marcação. Diretoria incompetente, que os senhores tenham acertado dessa vez e que o São Paulo tome um rumo, porque eu já estou cansado de vexame, cansado de palhaçada e cansado de frasezinha de efeito. Eu quero ver realmente o São Paulo onde ele merece estar. Eu quero acreditar que com o Rogério, independente dos pés de rato que ele vai ter que trabalhar agora para trazerem um resultado para o São Paulo, a gente vai conseguir atingir esses objetivos todos. Essa é a minha expectativa, quero saber de vocês, importante saber a opinião de vocês. E, gente, não passa da minha opinião, única e exclusivamente a minha opinião. 20 mil inscritos no canal, obrigado, meus irmãos, obrigado pela força também. Se puderem se inscrever, quem não se inscreveu, a gente agradece. E avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Agora vai, nós somos o Clube da Fé. Tamo junto.